Eu sou do Departamento de Engenharia de Biosistemas e a gente trabalha na área de engenharia de irrigação, na parte de projetos e manejo. O nosso forte em Piracicaba, né, nós temos lá no estado de São Paulo a cultura de citros, que é bem forte para a gente, e a cultura do café na região de Garças, na região do Pedregulho, né, e outras irrigações de outras áreas, nas áreas de grãos. Nós temos aí trabalhado com a irrigação localizada, a irrigação por pivô central, projetos do CNPq, FAPESP, colaborações internacionais da Universidade de Nebraska. E um dos primeiros trabalhos que nós começamos há 30 anos atrás foi com a Fazenda da Terra. E até hoje a gente continua fazendo trabalhos na área de irrigação, né, o saudoso Léo, né, que começou aquela implantação da irrigação. E então até hoje a gente ainda tem bastante contato com a da Terra. E junto com a da Terra veio um grande número de outras empresas, né, que a gente acompanhou todo esse crescimento da irrigação no cafeeiro. Muito bem. O século XX, ele foi conhecido como o século da Revolução Verde na Agricultura. Essa Revolução Verde na Agricultura promoveu um aumento da produtividade da terra, que é quilos produzidos, né, os sacas produzidas por hectare. O destaque é o Norman Borlaug, o único engenheiro agrônomo a ganhar um prêmio Nobel, justamente por ele ser considerado o pai da Revolução Verde. A Revolução Verde se baseou em genética, se baseou em equipamentos de irrigação, se baseou em nutrição, adubos, se baseou em defensivos. E quando a gente passou pela Revolução Verde, a maior parte de nós, a gente não se dava conta que estava ocorrendo a Revolução Verde, tá? A gente só soube da Revolução Verde depois que ela acabou, que começaram a falar que o século XX era o século da Revolução Verde. Pois bem, nós estamos agora no século XXI e, sem que a gente saiba, nós estamos passando pela Revolução Azul na agricultura. A Revolução Azul na agricultura, ela tem que manter os objetivos da Revolução Verde, mas agora ela tem que ter um foco de sustentabilidade. Na Revolução Verde, a gente achava que o que limitaria a produção de alimento no mundo seriam a disponibilidade de terras. Hoje, todo mundo está bem consciente que a água acaba primeiro do que a terra. Então, vai sobrar terra e a produção vai ser limitada pela água. Alguém tem dúvida sobre isso? Ninguém tem dúvida mais, né? Pois bem, então a Revolução Azul é agora o foco. Quanto que eu gasto para produzir, quantos metros cúbicos de água eu gasto para produzir uma saca de café? É isso que agora que é importante. Não adianta ter alta produtividade se você está tendo alta produtividade com baixa eficiência do uso da água. Um outro ponto a se somar a tudo isso é a questão das mudanças climáticas. E também eu acho que ninguém tem dúvida que nós estamos num processo de mudanças climáticas, tá? E como que essas mudanças climáticas vão interferir no manejo da irrigação? No estado de São Paulo, no oeste do estado de São Paulo, nós temos uma predominância de citricultura e de cana-de-açúcar. Nos últimos 5, 6 anos, está tendo uma corrida enorme para licenças de outorga, projetos pilotos de irrigação, porque as áreas no oeste do estado de São Paulo, do ponto de vista de produção de cana, elas estão ficando insustentáveis do ponto de vista financeiro. Eu vou mostrar o que está ocorrendo. Nós temos no Brasil hoje um grande banco de dados. Esse banco de dados se aplica ao Brasil inteiro, inclusive nas áreas de café de vocês, tá? O que eu vou estar mostrando aqui para vocês, assim, nesse banco de dados que nós temos as variáveis climatológicas com 51 anos de dados, tá? Para qualquer região do Brasil. As variáveis climatológicas que nós temos é a evapotranspiração, temperatura média, máxima, mínima, chuva, radiação solar, vento, umidade relativa. Com isso, eu consigo calcular a evapotranspiração. Então, nós temos aí, ó, em torno de 8 variáveis, 180 mil dados
E com isso é possível fazer 72 análises climatológicas para qualquer região do Brasil. Eu estou mostrando aqui para vocês, nesse lado aqui, ó, a variável evapotranspiração. As colunas são anos da série histórica e as linhas são dias do ano. Então nós temos 365 linhas, tá? Com 51 colunas aí. Os dados em vermelho são os valores maiores de evapotranspiração e os dados em azuis são os menores valores de evapotranspiração, que são do meio do ano, tá? Então, só para a gente dar uma olhada na variabilidade da evapotranspiração que existe nessas áreas. Nós fizemos esse estudo para uma usina de açúcar na cidade de Lins. E aqui, eu estou mostrando para vocês como que está variando a temperatura máxima ao longo dos anos que foram analisados, desde 1980 até 2016. A gente observa pela linha de tendência, né, um aumento na temperatura máxima. Se eu pegar agora a velocidade do vento, o que tem ocorrido com a velocidade do vento? Nós temos duas barras azuis claras e azuis escuras. As barras azuis claras é o vento médio que ocorreu durante o ano todo. E as barras azuis é o vento no período seco. Se nós olharmos a linha de tendência, a gente observa que o vento, principalmente, fica mais óbvio no total anual, existe uma tendência de diminuição do vento. Quando eu olho para a evapotranspiração, temperatura máxima, temperatura média subindo, vento diminuindo. Em termos de evapotranspiração, isso é antagônico. Então, se eu olhar o valor de evapotranspiração, a evapotranspiração está se mantendo constante, embora a temperatura esteja aumentando. Muito bem. Eu estou mostrando agora as chuvas na usina Lins, ao longo dos anos, desde 1980 até 2020. As barras azuis, o total anual, as barras amarelas, a chuva no período seco. Eu ordenei agora do ano que menos choveu no total anual até o ano que mais choveu no total anual. O ano que menos choveu foi 2014, o ano que mais choveu foi 89. As barrinhas embaixo vermelhas são as barrinhas dos últimos 6 anos. Então, no total anual, a gente observa que os últimos 6 anos é da média para baixo. Se eu pegar as chuvas no período úmido e analisar os últimos 6 anos, é da média para baixo. Observe o ano de 2020, como foi baixo a precipitação. Da série histórica, foi o 4º ano que menos choveu durante o período seco. Isso tem ocasionado sucessivas perdas financeiras aos grupos. Ou muda a chuva e volta a chuva, ou então eles vão ter que irrigar, ou então eles vão ter que mudar de região. Então eles estão entre as cruzes e a espada. Tá? Bom, o que a gente pode falar com relação a essas chuvas? Né? Elas estão anormais. Então o que está acontecendo aqui? O que, na verdade, essa mudança climática fez, não sei o que vocês perceberam, ela alterou o vento. Diminuiu o vento, aumenta a temperatura. E quem traz a chuva é o vento. Se o vento não está vindo menos vento, vai vir menos chuva. Então, é uma coisa que desbalanceou totalmente. Né? Então, isso daqui é uma das coisas que está ocorrendo lá na nossa região. Agora, isso tem uma implicação no manejo da irrigação. Né? Isso vai alterar a maneira de irrigar. Porque não vai ser a mesma coisa que se fazia 10, 15 anos atrás. Né? Outra coisa importante é que, quando a gente fala no desafio do manejo da irrigação, a irrigação você calcula uma dose e aplica. Só que a dose que você calcula e aplica, você tem que fazer isso todo dia. A adubação, você não calcula adubo todo dia. Você define uma dose, uma produtividade, e eventualmente 2, 3 vezes aí durante o ciclo você faz uma correção. Mas é uma adubação que você não faz o cálculo diariamente, tá? Então, a dinâmica da água é muito maior do que a dinâmica da adubação. Uma coisa importante das 10 startups aí, a cada 10 startups hoje no Brasil, na área de agronegócio, 3 voltadas para a medição de clima e controle da irrigação, dada a dinâmica que é essa variável. Quando a gente fala em irrigar, a gente precisa definir o conceito do que é irrigar 100%. Né? Nós temos 2 conceitos, 2 propostas. A proposta agrometeorológica, né,
que vem das estações meteorológicas é você, a partir das variáveis do ar, né, as variáveis climatológicas, você entrando na equação de Pema-Monti, você calcula a evapotranspiração máxima do cultivo, né, que seria o ET0, evapotranspiração de referência, e através do coeficiente de cultivo, você aplica e você vai chegar na evapotranspiração da cultura. Esse coeficiente de cultivo, ele é tabelado, e ele pode ser medido. Ele é dependente de questões nutricionais, de porte da planta, de variedade. Existe uma série de coisas que interferem nesse tal coeficiente de cultivo. E é claro que o desenvolvimento da copa tem uma interferência muito grande nesse coeficiente de cultivo. Ele é bastante dinâmico, ele não é um valor fixo, tá? Aqui, só para a gente ter uma ideia, lá na região de Lins, vamos pegar aqui o primeiro decêndio de setembro. Nós observamos aqui valores pequenos de evapotranspiração, desde valor 1 até valores bem altos de evapotranspiração na faixa de 7,4 milímetros. Tá? Então, veja, a evapotranspiração de referência, ela tem uma variabilidade muito grande em função dos valores que a gente tem na série histórica. A linha verde é a linha dos valores médios. A linha vermelha é o valor máximo da série histórica. E a linha azul é o valor menor da série histórica. Então, veja como a dose de água ela pode variar em função da época do ano. É bastante variado, tá? Ano após ano. Todo esse conhecimento que vem da evapotranspiração, essa proposta de manejo via estação climatológica, ela se baseou em dois boletins da FAO, o boletim 24 e depois o boletim 56, em que foi criado normas e procedimentos para se fazer esse cálculo, né? Então, o balanço hídrico via climatológica nada mais é do que um escritório de contabilidade, tá? Só que é um escritório de contabilidade que faz o cálculo da evapotranspiração, o cálculo da demanda hídrica, de maneira indireta, com base em valores de evapotranspiração. Aqui os tais coeficientes de cultivo. Uma evolução do coeficiente de cultivo no boletim 56. Ele passou de ser o KC único para o KC dual, para tentar dar um pouquinho mais de precisão no KC, porque observou-se que no campo, o boletim 24, estava sendo relativamente impreciso no balanço hídrico que estava gerando. E isso estava perdendo um pouco a confiabilidade dos agricultores irrigantes. Aí propuseram criar o KC basal, mais o KE, que é a evaporação do solo, e aí ele poderia considerar diferentes solos com diferentes evaporações. No caso do café, nós temos já alguns estudos, né, mostrando a variação, né, do KC. Aqui é um trabalho realizado por esses pesquisadores, né, na região de Lavras, e mostrando a variação do KC ao longo do ano, né, que você tem que ir mexendo nesses valores aí, tá? É claro que se a planta está menor, ou se ocorreu uma geada, ou se ocorreu uma recepa, tudo isso tem que ser levado em consideração, que muda drasticamente os valores de KC. E depois você entra com esses valores de KC, entra com essas evapotranspiração, põe a chuva e faz o balanço hídrico, né, probabilístico. E aí você tem o déficit hídrico, a linha verde é o déficit hídrico médio decêndio, e a linha vermelha é o maior déficit hídrico que ocorre, e a linha azul é o menor déficit hídrico que ocorre. Então é bastante variável os déficits hídricos ano a ano. A outra proposta é trabalhar com os sensores de umidade do solo. Então eu não meço nada do ponto de vista climatológico, eu apenas meço a umidade do solo. E a umidade do solo, eu vou tentar manter a umidade do solo durante os processos que eu quero que a planta se desenvolva próximo da capacidade de campo. E aí eu posiciono os meus sensores de umidade e eu tento fazer com que a água fique na capacidade de campo, não passe da capacidade de campo, de tal maneira que não ocorra perdas por drenagem profunda. Então é uma outra metodologia. É a metodologia que calibra os KCs. Os KCs não caem de paraquedas. Os KCs são medidos. E a maneira de medir o KC é através da metodologia de solo. Tá? E aí você faz uma calibração com base nos sensores de umidade. Aqui são os sensores de solo, né? Os tradicionais tensiômetros, que já foram falados bastante aqui.
Aqui eu tensiômetro digital de punção, bastante utilizada aí na citricultura, no estado de São Paulo. Mais recentemente, temos também os sensores de solo capacitivos. Os sensores capacitivos, eles são diferentes, né? Nós temos mais de 10 categorias de sensores, diferentes maneiras de calcular a umidade do solo e medir a umidade do solo. Só teve duas que vingaram comercialmente, praticamente. A tensiometria e os sensores capacitivos. Os sensores capacitivos, eles têm hoje vários fabricantes. A maior parte está localizada na China. Esses fabricantes, eles trabalham com o mesmo conceito, que é um circuito ressonante, mas cada um deles tem um circuito ressonante diferente. Tá? Então, a resposta de cada sensor desse é diferente no solo que você coloca. Qual é a diferença entre os sensores capacitivos e os sensores tensiométricos? Os sensores capacitivos, eles precisam de calibração. Então, por exemplo, o valor que sai desses aparelhos aqui é um valor de voltagem. Qual é a voltagem que eu devo voltar a irrigar? A voltagem que você deve voltar a irrigar, ela depende da calibração que é feita. E para cada solo, é uma voltagem diferente. Então, o solo arenoso tem uma voltagem diferente no mesmo sensor. Ele vai dar uma voltagem diferente que a voltagem de volta à irrigação. Se eu puser esse mesmo sensor em um solo latossol roxo, uma terra roxa, é um outro valor de voltagem. Então, eu não sei, eu tenho que calibrar isso, porque cada solo é um valor de voltagem diferente. Tá? Os sensores tensiométricos, ele mede um outro princípio, que é a tensão, a força que a água está retida no solo. Esse valor, ele independe do tipo de solo. Então, os sensores tensiométricos, eles não precisam ser calibrados solo por solo. Eu defino que o valor de tensão limite para voltar à irrigação é 12 kPa, menos 12 kPa, e para qualquer solo eu volto em menos 12 kPa. Então, tem uma vantagem que você não precisa recomendar um valor diferente para cada tipo de solo, comparado aos sensores capacitivos. Os sensores capacitivos são sensores de menor manutenção no campo. Então, tem uma vantagem e tem uma desvantagem. Tá? Muito bem. O nível de irrigação, então, né, o Eusímio, vários já falaram aí, o André também tocou, é manter o solo na capacidade de campo, que a água está retida no meio poroso, esse azul, mas ela não está drenando. Se eu passar desse ponto, né, eu caio na saturação e eu tenho drenagem significativa. Se eu estiver abaixo, eu posso estar tendendo ao ponto de murcha, em que eu vou ter, vamos dizer assim, uma maior dificuldade da planta tirar a água do solo. Então, eu tenho o nível de 100% mantendo na capacidade de campo, níveis a 100 níveis abaixo do nível de referência. A força gravitacional aqui, né, que é a força da capacidade de campo, ela é definida aqui em torno de 5 a 10 kPa, entre menos 5 e menos 10 kPa. Tá? Então, essa é uma força bem pequenininha, pessoal. É uma força bem pequenininha, tá? Mas é a força que a gente mantém a água na capacidade de campo. Essa força não pode abaixar disso, porque senão a gravidade tira a água. Então, a água tem que estar um pouco retida, com uma força mínima no solo, para que a gravidade não consiga tirar. Tá? Só que não pode ser muito grande, porque senão a planta vai ter dificuldade de tirar. Tá? Muito bem. Ih, parou de passar os slides aqui. Acho que vou precisar de um help aqui. Desculpa. Isso. Os Estados Unidos, eles têm um programa grande de irrigação, né? Os Estados Unidos hoje tem 25 milhões de hectares irrigados. No Brasil, hoje, nós temos irrigação plena, talvez próximo de 7 milhões de hectares irrigados. E aqui nós estamos mostrando, é um trabalho que é feito a cada 5 anos nos Estados Unidos, é um trabalho a nível de governo federal, eles têm bastante recursos para fazer isso, eles vão em todos os estados, visitam uma quantidade significativa de fazendeiros, e eles mostram um panorama de como está sendo feito o manejo da irrigação nos diferentes estados dos Estados Unidos. O último trabalho foi feito em 2020, o próximo vai ser em 2025. Se nós dermos uma olhada, o amarelinho ali é o balanço hídrico climatológico pela estação meteorológica. O vermelhinho são os sensores de umidade do solo.
preto são os sensores baseados em planta. E o cinzinho ali são os modelos de simulação de computador. As bolinhas verdes ali embaixo são os estados mais importantes em termos de irrigação. O estado que mais irriga é o estado de Nebraska, maior área irrigada nos Estados Unidos. O estado da Califórnia. O estado da Califórnia são culturas de altíssimo valor agregado. A Nebraska é mais milho e soja. O estado da Flórida tem muita hortaliça. O estado de Kansas, soja e milho. O estado do Mississippi é um estado muito parecido com o Brasil. É uma região úmida como o Brasil, que faz irrigação. Inclusive tem irrigação de arroz, é uma irrigação relativamente grande que se diz Estados Unidos. E o estado de Washington também é um estado lá perto de Seattle. É um estado que tem muita tecnologia no manejo de irrigação. Se você der uma olhadinha nos estados mais importantes de irrigação, todos eles têm como foco principal a irrigação via sensores de solo. Por quê? Porque o sensor de solo, quando você vai para um nível tecnológico mais alto, é o único que você requer para chegar no nível de eficiência. Você pode usar o balanço hídrico para começar, mas o balanço hídrico é uma aproximação, ele não é a medição. Quem está acostumado a fazer manejo de irrigação via balanço hídrico, né? Tem as empresas no Brasil que estão fazendo um trabalho grande nessa área. Sempre que eu converso com os agricultores irrigantes, eles falam assim: olha, eu faço balanço hídrico, mas muitas vezes eu vou no campo, eu olho para a planta e aquilo que eles estão recomendando não é o que eu faço. Eu sigo eles até um certo ponto, tá? Mas eu sempre estou olhando, porque muitas vezes o que está indicando não é o que ele está precisando. Eu pego o rumo com eles, mas eu estou sempre checando com a minha percepção. Principalmente quem trabalha com culturas de valor agregado muito elevado. Se você pegar a cultura do alho, que nós temos hoje no Brasil, grandes produtores gigantes, esse pessoal, o custo da irrigação hoje de implantar 1 hectare de alho é R$250 mil por hectare. Então, ninguém vai correr o risco de dar estresse numa cultura por um manejo impreciso da irrigação que custa R$250 mil por hectare. Então, se a gente observar dessa maneira, né, a gente observa aí a importância dos sensores de umidade do solo. Muito bem. Vamos avançar. Bom, não é só manter o solo na costa de campo, né? Nós temos também as questões fisiológicas do cafeeiro. Eu vou passar rápido aqui, porque vocês conhecem tudo isso que eu estou falando. Então, nós temos a questão da fisiologia do cafeeiro, maturação, diferenciação floral, dormência, floração, expansão do chuvinho, granação de frutos. As diferentes fases da floração. A quebra de dormência. A quebra de dormência, né, dá estresse, não dá estresse, né, na questão do estresse hídrico, né. A gente precisa quebrar a dormência das gemas. As gemas estão dormentes. E a quebra dessa dormência é governada por uma somatória de estresse. Um dos estresses que coordena é o estresse hídrico. Esse eu posso modular com a irrigação. Tem um outro estresse também que se soma, que é a temperatura ambiente. Então, se eu tenho um inverno mais frio, o frio por si só já me induz a quebra da dormência. Então, se o meu frio é mais ou menos, eu posso aumentar ou diminuir o estresse hídrico. Tá? Então, eu não posso. Se o frio já foi muito intenso naquele ano, eu posso diminuir o estresse hídrico, porque a quebra da dormência é a somatória de dois fatores. Tem também a questão de fotoperíodo de radiação, que é uma dúvida. E tem condições internas da planta, níveis nutricionais, níveis hormonais, presença de folhas nos nossos cereados. É uma série de coisas ainda que não é bem conhecido isso daí. Essas questões fisiológicas, tem-se uma ideia, mas não existe uma equação pronta para isso ainda. Tá? Muito bem. A questão é a seguinte. O estresse hídrico ideal, a floração é forte e uniforme. O excessivo tem morte de radicelas, desfolha de plantas, abortamento de chumbinhos, flores defeituosas e estrelinhas. E se o estresse for fraco, a florada é fraca e desuniforme. Então, veja, eu tenho que acertar isso daí, né? Não é, tem ano que eu vou conseguir fazer bem feito, tem ano que eventualmente eu vou ter algum tipo de problema. E aqui mostra um trabalho clássico aí, né, das imagens, né? Um café irrigado continuamente,
e um café que ocorreu, que deu um déficit hídrico, né, no momento da colheita, como estão aí a questão dos grãos, com uma uniformidade maior, né, facilita um pouco a questão da qualidade do café. Bom, nós podemos ter o estresse fixo de 60 dias, que é preconizado em algumas regiões. Eles têm a vantagem de ser simples e a desvantagem que não leva em consideração uma série de coisas, né? As condições climáticas de cada ano, a textura do solo e as características particulares de cada propriedade. O estresse hídrico variável é uma técnica que exige mais técnica do irrigante, mas ela leva em consideração as variações climáticas de cada ano, o reservatório de água no solo, e permite o irrigante pesquisar a sua própria lavoura. Então, tem algumas pessoas que fazem o estresse hídrico variável, mas não são muitas que fazem bem feito. Tá? Bom, com relação às novidades do manejo da irrigação na agricultura. Hoje, nós, além de conhecer melhor os sensores disponíveis, nós temos ferramentas mais precisas para posicionamento de sensores de umidade do campo. O sensor, ele amostra um volume de solo muito pequenininho, tá? É muito pequenininho, em torno de um volume de uma bola de tênis, uma bola de futebol de salão, não mais que isso. Então, eu não posso colocar o sensor de umidade em qualquer lugar. Tá? Uma ferramenta hoje muito legal para se trabalhar são as imagens. Outra novidade que nós temos são os laboratórios que selecionam e fazem a calibração de sensores capacitivos. Sensores de sensitivos, eles têm uma eletrônica, o conceito é o mesmo, mas a maneira como eles reagem é diferente, porque o circuito eletrônico tem valores diferentes no circuito ressonante. Então, tem alguns sensores que, quando você coloca num determinado tipo de geologia, ele não varia na faixa da capacidade de campo. Então, você tem um sensor, ele é bom para um outro tipo de solo, mas para o seu solo específico ele não varia na faixa que você precisa. Ele vai variar numa faixa fora do que você precisa. Outra coisa que nós temos também, sistemas de transmissão de dados mais confiáveis. Então, hoje não precisa ficar indo lá no campo fazendo essas leituras, você pode transmitir os dados, né? Hoje nós temos sistemas de baixo custo que eu vou apresentar para vocês. Outra coisa bastante importante são as pesquisas que nós estamos fazendo. Eu diria até que é uma pesquisa bem inovadora, que não existe trabalho no mundo que fez essa pesquisa que eu vou mostrar para vocês hoje. São pesquisas em configuração de balanço hídrico climatológico e algoritmos de manejo da irrigação via solo. O que isso ocasiona no manejo da irrigação. E por último, aí, as simulações da formação de bulbo molhado em gotejamento, para se entender melhor a dinâmica do gotejamento. Porque o gotejamento, você não vê a água, você sabe que tem um bulbo lá embaixo, mas você não sabe exatamente como esse bulbo está. Você abre uma trincheira, quando você vai comprar, e muitas vezes nunca mais abre, você nunca tem ideia do que está ocorrendo. Bom, as ferramentas mais precisas de posicionamento de sensores de umidade. Muitas empresas aí, né, muita gente já usando para fazer ordenamento de área, sequenciamento, controle de área, né? Aqui é uma área perto de Piracicaba que a gente tem um trabalho, é uma área de café por gotejamento enterrado na região de Brotas e um levantamento aí feito com drone, né? A gente seleciona uma área amarelinha ali, né? Só para a gente dar uma olhada. Aparentemente é bem homogênea a área, né? Se a gente der uma olhadinha ali, né? Vou dar um zoom maior aqui na nossa tela, né? Eu tenho as linhas de plantas aí perfeitamente alinhadas, né? Eu consigo aqui no imaginamento, né? Eu quero medir a projeção da copa. Aí hoje nós temos ferramentas hoje de modo digital. Eu tiro aqui o sombreamento do café. Esse aqui é sombra, né? Eu não posso pegar isso como área foliar. Esse aqui é sombra. Essa sombra aqui representa 11% da área. Tá? Agora aqui é só a projeção da copa do café tirada a sombra. Isso daqui está me dando de área 47%. Então eu posso, com as imagens de drone, né, ou usando qualquer outro tipo de ferramenta, eu posso acompanhar o crescimento dessas copas. Esse crescimento da copa, eu posso fazer uma calibração dos cacês com o crescimento da copa, né? Com o porte da copa. Outro detalhe também importante
nós temos, em função do grau de cobertura, nós temos os fatores de correção da irrigação, que são as formas de Keller-Carmelli, Freeman-Garzoli e de Croix, tá? Então, nós temos ferramentas para manejar com base nesse crescimento da copa, nessa projeção da copa. Eu vou voltar naquela área que aparentemente é homogênea. Nós separamos as copas ali de 4 até, do número 4 até o número 12. Não sei se vocês estão observando aqui, ó, a faixa 12 tem 17 mil pixels, a área 4 tem 15 mil. Então, a área 4, né? A área 4, ela tem 15% menos de projeção em relação à área 12. Tá? Então, eu preciso tomar cuidado em relação até no posicionamento dos meus sensores, dependendo, a linha 4 ali é uma linha mais fraca no campo, embora no olho assim não pareça. Se eu colocar meus sensores de umidade lá, vai me dar o solo um pouco mais úmido. Se eu colocar na área 12 aqui, ó, vai me dar o solo um pouco mais seco, porque tem mais copa, está transpirando mais dentro da mesma área. Tem outro detalhe aqui, essa aqui é a linha lateral de gotejamento, um tratamento da imagem NDVI. Eu fiz um rastreamento agora de NDVI em cima da linha da copa. Na hora que a gente entra aqui nos valores, a gente observa do meio da linha para o final, uma instabilidade no NDVI. Isso daí, depois de foi avaliar, era um problema de pressão no campo. Então, no início da linha até o meio, a planta estava bem uniforme do ponto de vista NDVI, tá? Mas do meio para o final não estava. Então, eu não devo colocar meu sensor do meio para o final, porque eu posso ter um falso valor de umidade do solo em função do problema hidráulico no campo. Muito bem. Aqui é a cana, posicionamento de sensores. Essas falhas aqui, pessoal, é bem evidente na imagem aérea, viu? Quando você está no campo lá, você olha assim, parece que é tudo igual, você não vê nada disso. Se você andar no entorno do talhão aí, você acha que está perfeito o talhão. Na hora que você tira a imagem de cima e vê, você vê que tem... Então, eu não devo, por exemplo, posicionar os sensores nos pontos vermelhos. Eu devo colocar os sensores nos pontos que representam a área que eu estou irrigando, que tem um crescimento vegetativo adequado. Bom, com relação aos sensores, né, os laboratórios, então esses sensores aqui, hoje, a nível laboratorial, a gente pega vários sensores, quando recebe o tipo de solo, a gente testa qual sensor tem maior sensibilidade para aquele tipo de solo. E aí define as equações de KPA em função da voltagem e de umidade em função da voltagem. Tá? Aí ele passa a ser um tensiômetro sem a manutenção de um tensiômetro. Tá? Aqui são os sensores já calibrados, né, para depois imposição disso no campo com base nos data loggers. Tá? Os tensiômetros analógico e digital, eles também precisam de processo de calibração, tanto os vacômetros metálicos, assim como os transdutores de pressão, que são os transdutores que ficam ligados, acoplados diretamente. Então, a gente sempre calibra para ter a precisão absoluta que o sensor pode fornecer para a gente. Com relação aos sistemas de transmissão de dados mais confiáveis. Hoje nós temos na tecnologia de transmissão de dados várias tecnologias. Nós temos o alcance aqui no eixo X, nós temos a taxa de transmissão de dados. Para a transmissão de dados de sensor de umidade, a quantidade de dados transmitida é bem pequena, é uma fagulha. É um pixel de uma imagem. O dado que transmite no sensor de solo é minúsculo. Então, ele, em termos de Y, ele é o valor mais baixo possível ali. E eu preciso agora ter aqui o maior alcance possível. Então, a hora que eu olhar em termos de alcance, eu venho para o LoRa, o Sigfox e o NB IoT. O que nós temos trabalhado é o LoRa. Tá? Ele chega a ter alcance de 5 a 12 quilômetros. Tá? E as baterias chegam a durar 3 anos no campo, transmitindo dado de hora em hora sem painel solar. Então, é uma tecnologia bastante interessante e que permite você acoplar esses equipamentos. Para quem não conhece, né, aqui eu estou mostrando o que seria um gateway. Né? O gateway ele tem do lado esquerdo ali. Aqui do lado esquerdo é um microcomputador. Aqui do lado direito é o sistema LoRa de transmissão de dados. Então, aqui ele fica acoplado na internet. Isso aqui fica recebendo os dados. E esse aqui é o que fica no campo junto com os sensores de umidade. Aqui ele faz a leitura, transmite para o LoRa, vai para o gateway. Esse gateway consegue ler
em torno de 250 data loggers no campo. Tá? Cada data logger desse tem 10 canais. Então eu consigo ler 2.500 sensores com um único gateway na fazenda, num raio de 5 a 12 km de distância. Aqui os dados processados em ambiente cloud, né, de nuvem. Aí a gente tem todo o banco de dados. Aí aqui eu estou analisando o sensor, 3 sensores de 20 centímetros de profundidade, os valores em kPa que eles estão me dando naquele momento. Agora aqui já é um sensor capacitivo, calibrado para kPa, em profundidade de 20, 40, 60 centímetros. E aí os valores que a gente tem. Bom, pesquisas em configuração de balanço hídrico, climatológico e algoritmos de manejo. Quando foi apresentado o boletim FAO 2456, eles definiram uma metodologia, a gente pegou aquela metodologia e usa aquela metodologia. A gente nunca fez pesquisa dessa metodologia, nem eles apresentaram para a gente uma pesquisa que foi baseada nessas metodologias. Então, como que é a análise de sensibilidade disso, né? Se eu mexer nessas configurações, eu posso fazer a contabilidade de diferentes maneiras, tá? Então, se eu mexer nesses parâmetros de configuração do balanço hídrico, o que ocasiona a nível de produtividade e o que ocasiona a nível de eficiência do uso da água? Quando nós montamos um experimento, infelizmente não foi na cultura do café, porque a gente não tem uma estrutura para trabalhar com café lá em Piracicaba que a gente precisaria. Mas nós fizemos na cultura do arroz. Pensando na cultura do arroz para terras altas e irrigação por pivô central. Agora, o importante disso é você ter uma análise estatística por trás, para você definir aquelas configurações do ponto de vista estatístico. Então, nós fizemos um experimento em 6 blocos e nós temos 6 repetições de cada tratamento. Nós fizemos 22 maneiras diferentes de irrigar, tá, o arroz, por métodos de sensores de solo e por métodos climatológicos. E eu vou mostrar para vocês como que foi, quanto de água a gente aplicou, quanto que produziu, quanto gastou de água em cada uma das metodologias. Bom, o que seria a configuração do balanço hídrico climatológico? A primeira configuração é você usar os dados de solo medidos, a curva de retenção medida, ou então usar os parâmetros indiretamente pelas funções de pedrotransferência que o Eusímio apresentou para vocês aqui. Você estimar a curva de retenção através da textura do solo. O segundo parâmetro de configuração é qual é o potencial máximo que vai definir a capacidade de campo. É 5 kPa, é 7 kPa ou é 10 kPa? É uma diferença enorme na CAD do solo, se você colocar 5 se você colocar 10. Tá? Qual é o nível de depressão de água no solo que você vai admitir? É 30%, é 50%, é 70%? Qual é a camada de solo que você vai fazer a contabilidade? É só a camada de 0 a 20? Mas olha, não, mas o café tem raiz a 1 metro de profundidade. Então vamos fazer a camada de 0 a 40? Ou então a camada de 0 a 60? O quinto parâmetro, velocidade e aprofundamento do sistema radicular. Ou então velocidade de volta do sistema radicular quando a planta ficou sob estresse severo no campo. Ela não volta automaticamente. Tem um tempo, tem um atraso do sistema radicular. Como que ele vai voltando a funcionar? Aí isso tudo entra na contabilidade. Pode ser meio, 1 ou 1,5 centímetro por dia de avanço da eficiência do sistema radicular. E a metodologia de infiltração da água da chuva no solo. Como que você faz, uma vez que chove, como você estima quanto da chuva entrou no solo para você fazer seu balanço, sua contabilidade? Tem várias metodologias. Muito bem. Aqui é a questão das amostras, das curvas de retenção, né, que são medidas em laboratório. Aí o Eusímio já havia mostrado. As configurações dos sensores de umidade. Então é a mesma coisa, as amostras de função de transferência. Qual é o potencial máximo de capacidade de campo? Qual é o potencial máximo de início da irrigação? Tá, então você vai fazer o setup do sensor para que ele starte a irrigação em qual nível de potencial máximo? Qual vai ser a profundidade do sensor que vai startar a irrigação? Ele vai estar em que profundidade? Ele vai estar 10, vai estar 20 ou vai estar 30? Então veja quantos parâmetros de configuração eu tenho. Qual é o número de sensores para controle da variabilidade espacial?
Nós temos uma questão de variabilidade espacial no solo. Então, como que eu vou administrar esses sensores? Eu tenho lá as repetições. Como que eu vou administrar? Vou tirar uma média, vou trabalhar com os valores, vou tirar os outliers, vou usar ferramentas de inteligência artificial, fazer filtragem desses dados, é possível. E por último, né, que seriam os algoritmos de filtragem de dados no campo. É o que eu estou falando para vocês. Nós temos usado ferramentas de inteligência artificial para tirar os pontos estranhos. O que seria um ponto estranho? Entupiu um gotejador, estava funcionando normal, entope o gotejador, onde está o sensor. Começa a ficar mais seco. Eu tenho que descartar esse ponto. Tá? Bem, já chegando já mais para os finais, eu estou mostrando aqui para vocês agora, nós temos 22 maneiras de irrigar, tá? Através 22 maneiras de irrigar o nosso arroz. Eu estou mostrando aqui para vocês o que mais aplicou água, aplicou uma lâmina 930 ao longo do ciclo, e o que menos aplicou água, aplicou 300 milímetros. Então, as diferentes metodologias. O balanço hídrico 14 aplicou 930 milímetros. O balanço hídrico 6 aplicou 376. A maneira de configurar o balanço hídrico na sua contabilidade. Bom, então nós classificamos aqui, né, quem gastou mais água e quem gastou menos água no nosso sistema. Vamos agora fazer a classificação disso por produtividade. Então, quantas toneladas por hectare produziu de arroz? Aí aparece lá, ó, o que mais produz. Nós temos os percentis ali nas setas, parecido com o Andreotti, da cor verde, amarelo e vermelho. Fica mais fácil de ver do que ficar colocando letra de estatística, tá? Aqueles verdes lá, eles praticamente são estatisticamente semelhantes. Mas o balanço hídrico 12 e o balanço hídrico 2 foram os que mais produziram. Depois nós temos os valores intermediários e os vermelhos ali foram os que menos produziu. O que menos produziu foi o balanço hídrico 7. O balanço hídrico 7 foi o que menos produziu. Muito bem. Vamos alinhar agora pela quanto de água gastou para produzir cada quilo de arroz. O que mais eficiente no uso da água foi o balanço hídrico 11, 1,92. E o menos eficiente no uso da água foi o balanço hídrico 14. Aquele que ele produziu 0,93 quilos por metro cubo de água. Então agora, a gente vai fazer o seguinte. Para mim é importante alta produtividade e em termos de sustentabilidade. É importante a eficiência do uso da água alto. Não adianta produzir muito e gastar muita água. Tem que fazer um reservatório enorme, né, o Stockler? Cadê o Stockler? Tá por aí? Ó, Stockler, quanto menos água você precisar usar, né, menos reservatório, que é R$12 por metro cúbico, né? Então, você imagina a quantidade que você precisa economizar aí, né? Pois bem, então vamos fazer agora assim, ó. A flechinha verde vale 5 pontos. A flechinha vermelha vale 1 ponto. E as intermediárias, para cima, para o meio, para baixo, vale pontuações intermediárias. Tá? E a eficiência do uso da água, eu também vou dar uma nota para ela em função da cor. Cor verde, 5, cor vermelha, 1. Aí eu vou somar agora a nota que eu dei na produtividade de toneladas por hectare com a nota que eu dei na eficiência do uso da água. Eu vou chamar isso de placar da água. Aqui, ó. A gente chama de water score, tá? Então, aquele que é bom, ele tem 5 na produtividade e ele tem 5 na eficiência do uso da água. E agora mostra para mim quais são os melhores manejos que eu tenho na classificação da eficiência do uso da água junto com produtividade. Então, aqui eu estou vendo as duas coisas ao mesmo tempo. Eu estou sendo eficiente, estou produzindo o máximo possível que eu posso na minha área e estou usando o mínimo de água possível. Agora, observe a variação, né, pessoal? Eu tenho balanço hídrico 11 lá, ótimo. E eu tenho balanço hídrico 15, péssimo. Então, eu pergunto para vocês, né? Quem está fazendo balanço hídrico? Em qual balanço hídrico você se encontra? Bom, temos um outro trabalho aqui também. Esse trabalho anterior ainda não foi publicado, tá? Eu apresentei aqui para vocês que era muito interessante. Vai demorar um ano para ser publicado. Eu trouxe para apresentar para vocês, tá? Agora esse aqui acabou de ser publicado.
produtividade da área e da água em soja irrigada para diferentes variedades e metodologias de manejo de irrigação. É um trabalho parecido, foi feito para a cultura da soja. É o mesmo esquema em termos de estatística, tá? Em termos de representatividade. E aqui nós temos agora a questão varietal. Nós temos agora a variedade da soja, aqui, a variedade 1, 2, 3. E aqui nós classificamos por produtividade, quilos por hectare, tá? O que mais produziu está aqui em cima. Está aqui em cima. O que menos produziu está aqui embaixo, ó. Agora, uma coisa interessante é que as metodologias têm... Cada variedade de soja tem uma metodologia melhor para o manejo de irrigação. É um pouco específico da variedade também. Isso eu estou falando de soja, hein? Que se olha a variedade de soja, uma é igual à outra. Imagina o café, que são diferentes. Tá? Então, é só para mostrar que também existe uma questão de variabilidade devido à questão varietal. Tá? Nós temos uma outra tese que eu não pus aqui, que também é interessante. Nós usamos o fundo Metarrhizium e Bovéria para ver efeitos do estresse hídrico em soja, na linha do trabalho do Andreotti, tá? É a mesma tese, é parecido com isso daqui, vocês podem fazer uma busca aí, vocês vão encontrar. O que esses fungos biológicos, em termos de resistência ao estresse hídrico, ocasionaram na soja. Nós fizemos um trabalho bastante complexo com isso. Eu digo para vocês assim, que não é tão fácil interpretar o que acontece do ponto de vista biológico. De 8 tratamentos que nós fizemos do ponto de vista biológico, só 2 deram resultado. Uma fase muito específica que foi aplicado esse fungo. E a potencialidade de aplicar o fungo na água de irrigação no momento correto, na irrigação por gotejamento, aumenta muito a potencialidade do uso desses fungos. Porque normalmente o pessoal aplica o fungo quando faz o plantio. Mas o fungo, muitas vezes, ele só vai ser benéfico em um determinado momento mais para frente. Você poderia aplicar mais para frente, não naquele momento anterior. Então, a gente identificou isso em soja, tá? Então, tem um campo muito vasto para estudar isso aí. Com relação às simulações de bulbos molhados em gotejamento, né? A gente faz aí a questão da caracterização física do solo, a gente faz a medição da quantidade hidráulica e da curva de retenção, e através de simulações numéricas em computador, a gente consegue prever a formação dos bulbos molhados, tá? E aqui, pessoas que estavam irrigando, fazendo lâminas muito profundas, tentando uniformizar a fertirrigação, o tempo de avanço, né? O que estava ocorrendo com a água que ele não estava vendo. Então, ele estava perdendo muito nutriente, perdendo muita coisa aí, né? Então, é difícil você ver isso se não for através de uma simulação. Então, são ferramentas para desvendar os segredos da irrigação por gotejamento. A irrigação por gotejamento tem muitos segredos. Eles precisam ser desvendados. Tá? Aqueles que conseguirem desvendar vão chegar a usar os níveis muito elevados de produtividade. Agora, quem não conseguir desvendar esses mistérios vai ficar meio perdido. Porque é uma ferramenta poderosa, mas se você errar, você também prejudica. Então, você precisa desvendar os mistérios da irrigação por gotejamento. Como conclusão final, né, queria deixar para vocês o seguinte. Não se pode acomodar no manejo da irrigação na cafeicultura, pois você não sabe exatamente em que nível tecnológico você se encontra. Você não sabe se você está no balanço hídrico lá em cima ou se você está no balanço hídrico lá embaixo. Existem diversas configurações, tanto do balanço hídrico climatológico quanto nos sensores de umidade do solo, que podem resultar em aumentos de produtividade e maior eficiência no uso da água na cafeicultura irrigada. O manejo de irrigação em nível mais avançado requer parceria com consultores, pesquisadores, universidades e institutos de pesquisa, para que a teoria seja aplicada na prática com sucesso. Não é uma teoria tão simples, pois envolve questões atmosféricas, questões de física de solo, questões eletrônicas de equipamento, questões fisiológicas de planta, questões de variabilidade espacial. Então, como envolve várias áreas do conhecimento, é muito difícil sem uma parceria conseguir avançar nesse nível de excelência no manejo de irrigação. Mas que eu volto a dizer, quem conseguir fazer isso vai colher frutos disso, tá bom?
Então, pessoal, meu muito obrigado pela atenção de vocês e fico à disposição para perguntas posteriormente. Um abraço, até mais. Bom, exceção, o professor ele tem que viajar, né? Tem que ir embora. Então, o Andreotti, quem quiser fazer perguntas, eu vou passar para o Mosca aqui, tá bom? Pessoal, o professor Andreotti nos informou aqui que o voo dele teve que antecipar e eu vou passar para o Rodrigo, que é o coordenador das perguntas, para coordenar aqui 3 perguntas para vocês aí, para a gente não adiantar tanto. Infelizmente, não vai dar para que ele fique no nosso debate no final. Quem tiver aí, Rodrigo. Boa tarde. Vou ser o moderador dessa mesa. Professor, o professor Andreotti traz muitas informações, mas também traz consigo uma responsabilidade enorme com a cafeicultura. O senhor é hoje o nosso porto firme aí das informações. E agradeço em nome de todos os conhecimentos que o senhor nos trouxe até hoje, e cada vez mais enriquecido, né, com as teses. Eu queria dizer o seguinte: trabalho com consultoria também, e na consultoria, o que parece que está se desenhando, o cenário que está se desenhando, nós vemos até hoje uma crescente de produtividade, com bons resultados. Estamos iniciando, né, o trabalho, adotando os biológicos na cafeicultura. Então vamos entrar em qual território que nos parece de um período de manutenção dessa produtividade e depois ali na frente conseguirmos ganhar produtividade com o uso dos biológicos. Só queria dizer que esse momento agora é um território desconhecido para nós, né, para produtores e consultores. E mais ainda precisamos das informações para que a gente utilize de muito bom senso mesmo nisso tudo daí. Se eu pudesse fazer algum comentário e logo depois nós vamos abrir para 3 perguntas. Essa é uma boa observação. Estou pensando aqui se eu posso arriscar alguma coisa aqui sem base científica. O cientista não faz isso, né? Mas se a gente voltar no tempo, a nossa escala de tempo ela é muito pequena para falar que tem degraus. Se a gente abrir um pouco mais a janela e fizer uma regressão, ela é crescente a produção, né? A produtividade. Então acho que ela não deve mudar. Porque se ela mudar, a gente perde o senso da coisa. Tá? Agora, você tem muita variação ambiental que pode destoar aqui. Então acho que, por mais que o ganho seja às vezes menor no primeiro momento, não sei se tá? Mas ele vem sustentado com mais inovação para frente que vai te garantir esse ganho constante. Acho que a gente pode esperar que isso seja contínuo, a gente vai parar não. Alguém ali? Ronaldão, nosso amigo veio de longe, lá de Itaiobeiras. Boa tarde, professor. Sempre uma honra que estou fazendo para a gente aí. Estou vindo lá de Itaiobeiras, né? Lá da Norte de Minas, uma região que está em crescente evolução de café, né? Nós estamos lá com 12 mil hectares de café. E nós estamos começando a interação lá dos processos de consórcio de gramíneas com café. Estamos abrindo áreas agora lá recentes, já colocando já a gramínea, antecipando também a massa verde, depois para poder fazer entre as linhas depois também o cultivo. O senhor tem uma metodologia que já atesta aí tanto a concorrência nutricional dessas gramíneas com o café e tanto depois disso, dessa concorrência, a deposição dos nutrientes feita pela matéria verde depois do solo. O senhor tem já uma quantificação que pode falar sobre esses níveis para nós? Rodrigo, microfone para o professor, hein? Veja, eu não tenho, por quê? Porque a gente foi na literatura para ver isso e tem uma série de dados aí. Você tem o Favarin, mas tem outros vários estudos aí, pessoal que mostra exatamente como o manejo deve ser feito para que você evite essa competição, né? Então eu não sei se é a opinião unânime de todos, né? Que isso é meio que consolidado. A gente sabe até onde manejar, altura meio metro, distância X da planta, e isso
parece que já está sacramentado. O que a gente fez foi só trazer a parte biológica para ver se ela conversava com os ganhos que a gente enxerga ou não. E a princípio a gente viu que sim. Né? A gente viu que sim, que tem ganhos. E a pergunta que eu recebi do música foi: e aí, braquiária deu certo e o resto, né? As outras plantas tudo. Eu falei: não sei. A gente tem alguns trabalhos com plantas de cobertura que a gente deve trazer em breve alguma novidade aí, para a gente ver se tem alguma coisa melhor ou não, né, do que a braquiária, porque ela é bem factível de manejar, é bem fácil de manejar, vamos dizer assim. Rogerinho, para não perder o costume, viu, Tomazeno? Ei, Tomazeno. Parabéns, senhor, mais uma vez, né? Sobre a biodisponibilidade de micro-organismos para estruturação e disponibilidade de nutrientes. Eu não vi, porque os bioinsumos, os bioinseticidas já estão no mercado. Você conhece alguma empresa que eu chego idônea para mim comprar isso e começar a inocular meu solo? E outra coisa, como é que fica a ferramenta triazol no nosso café? Via solo. Como é que é essa interação micro-organismo? O que ocorre com isso? Tá. Tem perguntas fáceis e difíceis aí, né? A fácil é, empresas idôneas tem, e todas as áreas de produtos biológicos existem. Acho que depois do dia de conversa, citar nomes aqui, não vou errar, vou falar alguém e vou esquecer de alguém. Mas, veja, por essência, o biocontrole é um processo mais eficiente do que a disponibilização de nutrientes. Por quê? Porque biocontrole é acertar o alvo. Se eu acertar a espora do fungo no inseto, ele parasita. Ponto. Se o fungo sobreviver até o inseto pegar e ingerir, ele parasita. Agora, disponibilidade de nutriente é um processo que demora mais tempo e eu preciso dar um passo à frente e entender a ecologia dos organismos usados. Por exemplo, vou pegar o exemplo mais clássico. Azospirilo é um fixador de nitrogênio e enraizador de planta. Para qualquer cultura. Se eu puser azospirilo na produção de muda de café, eu produzo muda muito mais rápido, muito mais bem enraizada, certo? Agora veja, como é que eu posso garantir que ele vai fixar nitrogênio para a cultura? Se eu não sei que solo eu vou pôr essa muda, se eu não sei se vai ter água para ele sobreviver, ele não tem estudo de proteção. Então veja, como ele tem que acompanhar a cultura, acho que a gente vai ganhar muito nesse tipo de posicionamento, para a gente entender assim, ó, essa linhagem, ela tem afinidade para café, essa outra não. Então a gente precisa dar um passo à frente para começar a entender a ecologia do organismo inoculado e ter maior sucesso na parte de nutrição da planta, certo? Em relação a defensivos, é uma relação conflituosa por natureza, né? Você põe uma molécula que intoxica parte do sistema, mas muitas vezes não pode tirar essa molécula, né? Então o que você faz? Você entende que aquele impacto ele é necessário por hora. Qual solo tolera melhor? Aí vem um negócio legal. O que a gente entende é que solos mais bem cuidados, estou simplificando uma série de coisas aí, eles são mais resilientes, ou seja, eles têm um menor impacto do que aqueles solos que estão por alguma forma degradados. Tá? Então isso a gente sabe. Olha lá, o Luquinha lá de Taiobeiras, lá de novo. O pessoal de Taiobeiras participando na última pergunta aí. O Bosca vai chamar da sua ele vai dando os nomes. Né? Boa tarde, professor. Obrigado pela explanação e pela provocação aí nessa área que é relativamente nova na agricultura, na cafeicultura. Eu queria ver contigo, e especialmente sobre os fungos, o metarrísio e a balvéria, se tem uma época, se eles se mostram resilientes de uma safra para outra após a aplicação, e se tem um melhor momento da aplicação, ou se eu devo aplicar o ano todo, se é a melhor época, no período mais seco, mais quente, como que você, principalmente depois do posicionamento dos fungicidas, que a gente sabe que tem que fazer, se tem a melhor época dessa aplicação. Na região nossa tem poucas empresas presentes ainda, então a gente está meio pecando nesse posicionamento. Na fazenda a gente mesmo fez um posicionamento desses fungos esse ano, não teve um resultado muito bom, eu acho que por conta do posicionamento. Isso eu não tenho dúvida. Pensa, está colocando um organismo para viver num ambiente que pode ser bom ou não para ele. Então veja, se eu pensar primeiro em relação à sobrevivência dele, ele pode sobreviver no ambiente? Pode. Mas vai estar na quantidade necessária? Provavelmente não. Como na agricultura intensifica o processo, a felicidade de quem vende tem que aplicar sempre. Né? Não tem jeito. Né? Duro você pensar que você vai aplicar que vai ficar no solo para sempre. Tá? Talvez o único fungo que faça isso é fungo micorrízico que tem um esporo de alta resistência. O resto não, ele vai acabar degradando por radiação, por estresse hídrico, por antagonismo, vai perder a competição com os nativos. Agora, em relação ao posicionamento, apesar da máxima ainda valer, maior umidade para fungo é sempre melhor, as formulações avançaram muito. Então, por que a formulação? É quando eu pego um produto industrial
produzir a massa de organismos e de alguma forma eu estabilizo eles. Pode ser pH, pode ser substrato, pode ser secagem, pode ser liofilização. Depende do organismo, tem estratégia diferente. Essas formulações trazem para a gente a chance de aplicar uma variedade maior de ambientes. Fungos com fungicida, precisa ver compatibilidade. E tem estudos já que mostram quais fungos são compatíveis com quais fungicidas. Mas o fungicida não mata todos os fungos. Bactérias, se eu pegar esporo de bacilos, pegar o exemplo mais didático, pode misturar com o que você quiser, que ele não morre. Por quê? Porque o esporo é uma estrutura de alta resistência que tolera pegar 2 a 11, temperatura até 80 graus e fica no solo por 5 meses da forma inativada. Então depende muito do organismo e de formulação para você ter essa compatibilidade. E aí tem que olhar muito o fornecedor, quanto que ele tem esse tipo de conhecimento, se não tem, demandar dele que tenha. Porque dá para fazer teste de forma relativamente simples de compatibilidade. Algumas empresas têm laboratório próprio e outras contratam projetos para entender isso. Professor, acho que é uma pergunta sempre recorrente. Nós temos muito potássio no solo. Nós vamos conseguir reaver esse potássio através dos micro-organismos? De que forma que ele está guardado no solo, você acha? Bom, quando a gente faz análise... Potássio ou fósforo? O potássio. O potássio ele não assume... Bom, depende da fonte, ele pode estar menos solúvel, mas é possível solubilizar. A gente sabe que micro-organismos produzem ácidos, até os mesmos que solubilizam fósforo acabam solubilizando potássio algumas vezes. Da adubação mineral, ele não vai ser mobilizado, não vai reagir. Ele na forma orgânica, ele não assume forma orgânica, né? Ele fica na forma ainda iônica. Então vamos dizer que ele é mais fácil de ciclar, talvez, do que o próprio fósforo. Eu acho que sim, acho que é possível. Micorriza pode ajudar. A gente tem um olhar de micorriza para fósforo, mas micorriza ajuda a assimilar tudo, na verdade. Tá? Então acessar nutrientes no sistema, sempre micorriza vai ser interessante pra gente. Legal. Não sei se tem mais uma lá. Quem? Não? Ele ia complementar lá. O Lucas, vamos lá, pra gente passar aqui pro Paê, que ele tá ali tremendo já para começar já. Só ainda no assunto da Balvéria lá, igual a recomendação que nós recebemos é de continuar aplicando ela até próximo da colheita. Como ela coloniza a broca diretamente no fruto ali, tem algum estudo já de impacto da colheita, vamos falar assim, de residual, alguma coisa que pode atrapalhar ou não tem nada a ver? Nunca li nada, mas acho que não tem nada a ver. Aí você pode perguntar assim, então o patogênico quando coloniza a planta? Coloniza. Tem trabalhos novos na teoria que fazem, por exemplo, metarrísio aplicado em solo, às vezes é achado endofiticamente na planta. Mas será que ele protege a planta ainda? É uma pergunta que o pessoal está tentando responder. Tá, mas não dá para falar que ele coloniza qualquer planta. Então tem que estudar ver se ele coloniza café. Mas eu não vejo problema dos fungos estarem presentes na colheita. No princípio, não. Pessoal, desculpa ter que ir mais cedo, né? Eu agradeço a compreensão de vocês. Que amanhã às 7h30 eu estou em sala de aula de novo. Obrigado, professora. Salva de palmas. Nosso carinho. Boa viagem. Boa viagem de volta, professor. Bom, antes da próxima palestra, que é com deixa eu virar aqui. Com o Paê, tem alguns recados importantes aqui. Caso alguém aqui nessa sala seja proprietário dos veículos, 3 veículos aqui. RAM preta, placa RUT 6663,